Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas ao canal da TV Araxá Educa. Eu sou a professora Priscila e hoje vamos trabalhar língua portuguesa. Preparados? Então vamos lá! Hoje vamos falar um pouquinho e aprender sobre locução verbal. Lembrando que todas as aulas de língua portuguesa, a tia Priscila vai reforçar e revisar com vocês o que a professora já está trabalhando de forma presencial. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos revisar? Em nossa última aula, aprendemos sobre pronome. Lembrando que pronome é a palavra que substitui ou acompanha um substantivo, indicando a pessoa do discurso. Um exemplo: você gosta de estudar? Você é um pronome. Bom, então vamos para a locução verbal. Locução verbal, sabe o que é? Vou contar para você. A locução verbal são expressões verbais formadas por um verbo auxiliar e um verbo principal. A união dessas duas formas verbais ocorre para fazer a função de um único verbo. Exemplo: eu ligarei para você. Eu vou ligar para você. Percebam que ligarei é um verbo na primeira frase. Na segunda, eu vou ligar para você. Nós temos dois verbos. Então, eu vou ligar, nós temos então a locução verbal. A locução verbal nada mais é do que dois verbos juntos em uma única frase. Bom, eu cuidarei de você e eu vou cuidar de você. Percebam que na primeira frase nós temos um único verbo, cuidarei. Na segunda, eu vou cuidar de você. Percebam que nós temos então uma locução verbal, vou cuidar. Os verbos auxiliares são aqueles que acompanham os verbos principais, indicando as flexões de número, que é o singular e plural, pessoa, primeira pessoa, eu, nós, segunda pessoa, tu, vós, terceira pessoa, ele, ela ou eles, elas. E nós temos também o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. E nós temos também o tempo e a voz. Os verbos principais expressam a ideia central da ação ocorrida. Aqui nós temos um esquema da flexão verbal. Então, nós temos o modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. Nós temos o tempo, presente, pretérito e futuro. Nós temos o número, singular e plural. E nós temos pessoa, primeira, segunda e terceira. Os verbos auxiliares mais comuns são ser, estar, ter, haver, ir, voltar, poder, dever, querer, começar, deixar de e continuar. Então, esses são alguns verbos auxiliares mais comuns. Vamos ver os exemplos a seguir? Estou fazendo os bolinhos de nata que o William tanto gosta. Percebam que nós temos uma locução verbal, estou fazendo. Então, aqui nós temos a junção de dois verbos. Nós temos o verbo auxiliar, que é o estar, e nós temos o verbo principal, fazer. Então, nessa frase, nós temos, então, uma locução verbal. Um outro exemplo: comecei a estudar inglês aos fins de semana. Percebam que a locução verbal está aqui, ó, comecei a estudar. Nós temos o verbo principal, que é estudar, e nós temos o verbo auxiliar, que é o comecei. Próximo exemplo, ela vai chegar mais tarde. Atenção, crianças, o segundo verbo, é sempre o verbo principal. Então, chegar é o verbo principal e o vai é o verbo auxiliar. Tudo bem? Ela chegará mais tarde. Então, nós podemos substituir vai chegar
por chegará. Tudo bem? Eu tinha comprado uma bolsa. Aqui também nós temos uma locução verbal. Tinha, que é o verbo auxiliar, e comprado, que é o verbo principal. Eu comprei uma bolsa. Comprei substitui então tinha comprado. Praticando, vamos lá? Aqui nós temos então uma quadrinha. Diga "Ah, Charlie Brown. Acha que eu vou sobreviver? Como é que eu vou saber? Só estava procurando a bola que eu perdi. E aí, gente? Como Charlie Brown interpretou o pedido de Patty? Você sabe me dizer? Parece meio confuso, né? Mas eu vou explicar para vocês. Bom, ele pensou que ela queria examinar a sua garganta para ver se ele realmente estava doente, né? Então, olha aqui. Diga "Ah, Charlie Brown". E daí ele abre a boca. Só que ele estava imaginando que ela queria examinar a sua garganta, quando, na verdade, ela estava procurando a bola que ela havia perdido. O que a menina desejava de fato? Ela desejava saber se a bola que ela perdera estava na boca do menino. Como Charlie Brown ficou ao entender que estava acontecendo? Que recurso não verbal foi usado aí para expressar isso? Bom, aqui já está aparecendo a resposta. Ele ficou irritado, como sugerem as linhas franzidas em torno da cabeça dele. Então, essa última parte, ó, a gente percebe então que ele está franzindo, né, a testa, e isso é uma característica que mostra que ele ficou irritado. Transcreva as locuções verbais presentes no texto. Bom, então agora para tudo. Vamos voltar e analisar o texto com calma. Diga a Charlie Brown. Aqui a gente consegue perceber se tem uma locução verbal? Não, né? Então vamos passar para o próximo. Acha que eu vou sobreviver? Como é que eu vou saber? E aí, será que a gente tem locução verbal aqui? Eu não vou contar a resposta não, vamos ver primeiro o restante. Só estava procurando a bola que eu perdi. Será que a gente tem uma locução verbal aqui? Então vamos lá, vamos analisar. Vou sobreviver. Nós temos uma locução verbal então. Aqui nessa parte, ó, acha que eu vou sobreviver? Então, vou sobreviver, nós temos uma locução verbal. Depois aqui, vou saber? Vou saber. Nós também temos uma locução verbal. E no terceiro quadradinho, estava procurando. Nós também temos uma locução verbal. Lembrando então que o segundo verbo é o verbo principal e o verbo que está antes é o verbo auxiliar. Bom, hoje nós estudamos e aprendemos sobre locução verbal. Foi uma aula muito legal, não foi? Quando dois verbos ou mais aparecem ao lado um do outro, em uma sentença, frase, agindo como se fossem apenas um verbo, nós temos então uma locução verbal. É constituída por um verbo auxiliar flexionado ao lado de um verbo principal. Bom, eu espero que vocês tenham aprendido bastante, bons estudos. Eu encontro você na nossa próxima aula. Um abraço, tchau!